Bom, no vídeo anterior foi definido os materiais constituídos da ponte, vamos só relembrá-lo. Aqui iremos trabalhar com ato CA50, onde foi preciso especificar o peso por unidade de volume, o modo de elasticidade, coeficiente de Poisson e coeficiente de expansão térmica, bem como as suas propriedades de escoamento. Também foi definido a propriedade do material concreto, C35, onde foi definido o peso por unidade de volume, o modo de elasticidade inicial, o coeficiente de Poisson, o coeficiente de expansão térmica, que foi no valor de 10 a menos 5, e a resistência à compressão. Também procedeu-se a determinação das pistas, foi realizada a elaboração das pistas. Então, foi construídas as pistas 1, 2, 3 e 4. Bom, após a construção das pistas, iremos definir as propriedades das seções geométricas dos elementos estruturais que irá constituir a nossa ponte. Para isso, eu irei observar novamente a figura. A figura da seção transversal dessa ponte, ela consiste de uma laje de 20 cm de espessura. As longarinas, elas apresentam uma altura de 1,5 m por 40 cm de largura. A viga transversal, ela tem a largura de 1,30 m por 2 m. A largura dessa viga transversal, ela coincide com o diâmetro dos pilares, que também é de 1,30 m. Então aqui temos todas as seções dos elementos estruturais, bem como o encontro na cabeceira da ponte, que será de 2 metros por 4 metros. Como é que nós iremos fazer isso dentro do programa? Dentro do programa, iremos em componentes, tipo, propriedades de seção. Clicaremos em novo e selecionaremos concreto. Seção retangular. Iremos definir o nosso primeiro elemento estrutural, que será chamado de encontro. O encontro, ele tem uma largura de 2 metros por 4 metros de comprimento. Ele será feito com material C35. Aqui poderemos observar os fatores de rigidez para as propriedades geométricas desse encontro. Clicamos em OK. Vamos definir a seção da viga transversal. Novamente clicaremos em novo. Seção retangular. Viga transversal. A viga transversal tem 2 metros de altura por 1,30 de largura. Em reforço para concreto, vamos setar ela como viga. Clicaremos em OK. OK mais uma vez. Vamos definir agora os pilares circulares. Mais uma vez, clicaremos em novo, pilar circular, vou chamar apenas de pilar, e o diâmetro do pilar é de 1,30 m. Material C35, reforço para concreto, deixaremos ela do tipo coluna. Clicaremos em OK e clicaremos em OK novamente. Após a definição das seções geométricas dos elementos estruturais, todas elas encontram-se aqui nesta aba, na aba de propriedades geométricas das barras. Então tem o encontro, viga transversal e o pilar. Se quisermos fazer uma cópia de um desses elementos estruturais, clicaremos em cópia. Se quisermos fazer alguma alteração, basta clicar em modificar, ou se quisermos excluir algum desses elementos estruturais, basta clicar em deletar. Após esse processo, vamos fazer a definição da seção transversal da superestrutura.
Para isso, iremos clicar em novo e a seção transversal da nossa ponte é uma seção transversal do tipo viga. Basta clicarmos então nesse tipo de seção transversal. Na tela que vai se abrir, iremos colocar as dimensões estipuladas no projeto. Bom, no nome da seção transversal do tabuleiro, vamos colocar apenas como seção. A propriedade do material utilizado na laje será o nosso C35. A propriedade do material das vigas será C35 também. Número de vigas interiores. Como são 6 longarinas no nosso projeto, existirão 4 vigas interiores. Total de largura da seção transversal. Nós vimos pelo projeto que é de 13 metros e 80. Altura da seção transversal. O cálculo da altura ele deve ser realizado a partir da cota máxima de cheia e do vão de obra. Isso tem tudo a ver com os índices pluviométricos, onde você pode utilizar o método racional e a partir daí, utilizando o tempo de recorrência, da onde a obra será implantada, você consegue determinar qual é a cota máxima dessa seção transversal em relação ao nível da água. Neste exemplo, eu não irei entrar nesse detalhe, uma vez que não é o objetivo dessa aula. O que eu irei fazer será uma estimativa em função do vão livre, em função da distância entre apoios. Então, para isso, vamos olhar aqui a figura do corte longitudinal da nossa ponte, de 108 metros. Bom, a nossa ponte ela é dividida de 18 em 18 metros. Então, eu tenho o primeiro tramo, 18 metros, segundo tramo, 18 metros, terceiro tramo, 18 metros, quarto tramo, 18 metros, quinto tramo, 18 metros e o sexto tramo de 18 metros, totalizando 108 metros de comprimento longitudinal. A estimativa que nós iremos fazer aqui em relação à cota do tabuleiro para o nível da água será um valor de 7% do vão entre apoios, ou seja, 7% de 18, que é a altura mínima em recomendações práticas. Essa não é a forma mais adequada para realizar o cálculo da altura máxima do tabuleiro, né? Como eu falei, deve-se utilizar o método racional para calcular a cara da seção do rio e a partir daí conseguir estimar qual é a altura máxima desse tabuleiro. O valor da altura total será então 7% de 18. Eu irei arredondar para 1,25. Observe que o programa ele mostra que a seção ela não está legal, ou seja, não é possível desenhar essa seção para a altura que eu inseri aqui. Isso porque, por padrão, a espessura da laje é de 30 centímetros e as espessuras das minhas vigas longarinas vêm por valores padronizados. A partir do momento que nós inserirmos os valores corretos, esse aviso aqui ele deixará de existir. Bom, a espessura da nossa laje é de 20 centímetros, 0,2. Observe que aquele aviso já deixou de existir. A seção ela está legalizada pelo programa. Aqui embaixo temos os valores de F1, F2, F3, F4, tanto na direção horizontal como na direção vertical. E isso refere-se ao fillet entre a laje e a minha viga. Nesse caso, como a seção transversal nossa é reta, não vai haver fillet, tanto na horizontal como na vertical. Iremos colocar 0 em tudo aqui. Então, 0, 0,
Profundidade exterior da viga é o L3. E em seguida, a altura exterior da viga em relação à parte inclinada, que é o L4. Nesse caso, como a nossa viga ela é reta, não existe a parte inclinada, o valor de L4 vale 0. A altura da nossa viga será a altura máxima, que é de 1,25, que nós definimos anteriormente, menos a espessura da laje, que é de 0,2. Esse valor vai ficar igual a 1,05. A espessura superior T3 da nossa viga é de 0,4, 40 centímetros. E a espessura inferior também será de 40 centímetros. Para as vigas interiores, ou seja, são as vigas compreendidas entre as vigas externas, repete-se as mesmas dimensões utilizadas nas vigas exteriores. Então aqui 1,05, 0, 0,4 e 0,4. Aqui o programa está pedindo qual é o valor da extremidade livre da seção transversal, é o valor de L1, e qual é o valor da sua espessura, que é o T5. Da mesma forma, o programa pede qual é o valor da extremidade livre à direita da seção transversal, que ele chama de L2, e qual é o valor dessa espessura, que ele chama de T6. Para isso, devemos observar novamente a nossa figura. Então, o valor da extremidade esquerda como da extremidade direita é igual a 0,95, que é a distância dessa extremidade livre até a face da minha primeira longarina. Já a espessura iremos considerar como 0,2. Então colocaremos para o lado esquerdo 0,95, a espessura 20 centímetros. Para o lado direito 0,95, a espessura 20 centímetros. O restante dos dados deixaremos como está. A seção agora é uma seção verdadeira, é a seção característica do projeto. Vamos em OK. Agora, vamos definir os diafragmas. Para isso, clicamos em diafragma. Em seguida, novo. No nome, iremos chamar de diafragma. A espessura do diafragma ela será de 0,25 e a sua altura será a mesma altura da superestrutura, 1,25. O material C35. Esse diafragma será inserido a cada 4,5 metros. Damos OK. Em relação à parte da superestrutura, ela está definida. Vamos agora à parte da subestrutura. O primeiro item consiste nos apoios. Os apoios que nós iremos colocar são os apoios de neoprene. Para isso, clicaremos em novo. E vamos definir dois tipos de apoio. Um chamado de apoio fixo, onde esse apoio fixo tem a sua translação vertical, o U, que é a direção do eixo Z, restringido. A translação na direção Y, que ele chama de U2, também está restringido. E a translação na direção X, ou U3, também está restringido.
As rotações elas estão liberadas em todas as direções. Damos OK. Criaremos um novo apoio. Clicaremos em novo e vamos chamar agora de apoio móvel. Para esse apoio ser considerado apoio móvel, basta que aponte o sentido real dela de movimentação em relação às cargas móveis, ela ocorrerá na direção do eixo X. Então, para isso, devemos deixar liberado essa direção livre. Então, para isso, basta que setamos onde está a translação em relação ao U3, colocaremos livre. Clicamos em OK. Agora vamos definir as fundações, a parte de contato dos elementos estruturais em relação ao solo. Clicaremos em novo. Vamos escolher que a fundação ela será apoiada diretamente em um solo deformável que será simulado por meio de molas. Então clicaremos em Spring. No nome, vamos colocar o nome de fundação. E deixaremos que esses itens setados do jeito que ela está, translação vertical, tanto nas direções Z, Y e X, com as suas respectivas rotações, deixaremos como fixo. Clicamos em OK. Vamos fazer a definição agora dos nossos encontros, ou seja, onde a viga se apoia na extremidade da ponte. Para isso, clicaremos em Abutments, em seguida, Novo. Damos o nome de encontro e ela não será apoiada diretamente sobre o terreno. Ela será apoiada diretamente no encontro. Então, na propriedade da seção, vamos selecionar encontro, que foi definido anteriormente, e o comprimento desse encontro, vamos observar a figura. O comprimento desse encontro, ele será a distância das extremidades, uma em relação à outra, menos 10 centímetros de cada lado do parapeito, ou seja, 13,8 menos 10 centímetros do parapeito e 10 centímetros do outro parapeito, totalizando 13,60. Então, colocaremos aqui 13,6. Finalizamos com OK. Vamos fazer a definição do apoio de sustentação dos tabuleiros. Para isso, clicaremos em Bends. Depois, Novo. Daremos o nome como sustentação. O Cap Beam Section ele corresponde à viga transversal, aonde o tabuleiro irá se apoiar. Então vamos selecionar a viga transversal. O comprimento dessa viga será o mesmo da seção transversal, 13,6. Número de pilares. Para verificarmos o número de pilares, observe a figura novamente. Então, número de pilares. Teremos 4 pilares circulares de diâmetro 1,30 m e esses pilares eles estão afastados da esquerda para a direita 1,70 m em cota progressiva 5,10, 8,50 e 11,90. Então, definimos aqui 4 pilares. Iremos fazer as alterações dos pilares. Clicaremos em Modify Show Column Data. A seção dos pilares 1, 2, 3 e 4 será pilar.
As distâncias em cota progressiva, da esquerda para a direita, será 1,70, 5,10, 8,50 e 11,9. A altura do nosso pilar, definida anteriormente, de 10 metros. Finalizaremos com OK. Até o momento, definimos todas as propriedades dos materiais para o concreto e para o aço, definimos as seções geométricas, definimos elementos geométricos da superestrutura e definimos os elementos geométricos da subestrutura. No próximo vídeo, eu irei apresentar para vocês como fazer a inserção dos carregamentos, tanto carregamento superficial como carregamento linear e carga móvel, como realizar a combinação desses carregamentos e como dividir a ponte nos tramos. Até mais!